Momento de falar sobre quadrinhos? Sim, mas um quadrinho mais cabeça. Bora lá pra essa graphic novel sobre a Segunda Grande Guerra Mundial. O livro Maus, de Art Spiegelman, é, na verdade, uma biografia que fala justamente sobre como foi difícil a vida dos judeus no momento do Holocausto. E além de tratar a dificuldade que foi viver ali durante a guerra, ele também fala sobre os traumas, os reflexos negativos da Segunda GGM. Eu sempre tive um amor, uma fascinação muito grande por livros da Segunda Grande Guerra Mundial, mas esse é o meu primeiro contato lendo sobre o tema em quadrinhos. Então eu achei a experiência de leitura algo assim diferente, que acrescentou muito pra mim quanto ao conteúdo sobre o assunto, e eu acho que tinha que estar aqui em pauta pra vocês, apesar de ser um livro um pouco antiguinho aí na pista dos assuntos literários, mas vamos lá dar essa chance, não é mesmo? Os quadrinhos são feitos, ó, sempre em preto e branco, tá? Com esse mesmo formatinho em todas as páginas. Eu achei muito fiel às emoções que o autor trouxe nesses rabiscos. Apesar de ser preto e branco, ele conseguiu sim trazer intensidade e deixar as emoções à flor da pele. Em momentos mais obscuros, ele pesou um pouco mais no preto, em momentos um pouco mais leves, se é que é possível, ficou um pouco mais claro. É impossível não ficar comovido com todas as aflições, as dificuldades, as dores, o medo que os judeus sofreram aqui. Mas não só os judeus, pessoas que eram de outras nações, mas que se colocaram contra os nazistas também sofreram. Então deixa muito claro, muito bem retratado aqui. E através da aplicação do antropomorfismo, ele coloca em alegoria os diferentes tipos de animais de acordo com uma nação, um povo. Logo, os alemães são os gatos, os poloneses judeus representados como os ratos, que vocês já conseguem ver isso aqui na capa. Os poloneses não judeus são os porcos, os americanos são os cachorros, os suíços as renas, os russos são os ursos e os britânicos são os peixes. Essa antropomorfização que ele criou faz muito sentido com a cadeia alimentar, não é mesmo? Afinal, os gatos se alimentam dos ratos e os cães odeiam os gatos. Então, vocês já entenderam quem é quem nesse rolê, né? E por que os judeus são representados como ratos, né? Porque, segundo a visão do nazista, eles eram a escória humana, não era para ser considerado uma espécie. Então, do ponto de vista deles, deveria ser eliminado como toda peste. Porém, como tudo nessa vida tem caça e caçador, os gatos também terão seus inimigos, que serão os russos, serão os alemães, enfim, vai ter todo um trelelê aí no decorrer da história. Porém, a gente tem personagens específicos aqui descritos, que são o Vladek, que é um sobrevivente do Holocausto, ele já é um senhor, e a gente tem o Art, que é o filho do Vladek, que é ele o responsável por escrever essa história em quadrinhos. Tanto o pai quanto o filho não mantêm um bom relacionamento, assim. Eles vivem se atritando e isso se deve aos traumas que o Vladek sofreu na guerra. Também ao perfil dele um pouco muquirana, um pouco rígido demais, e a todas as dificuldades que esse comportamento do pai acabou gerando no filho, reflexos no Art. Apesar de tudo isso, o Art sente a necessidade de relatar esse momento triste que aconteceu na história, na nossa história. Então ele decide começar a escrever um relato, né, do pai sobre o período do Holocausto. E também ele faz isso para entender um pouco mais sobre a sua mãe, Anja, que se suicidou lá no passado. O Vladek, ele guarda uma série de medos, dentre eles aquela paura, né? Aquele medo enorme que a comida acabe. Então ele sempre guarda aquele restinho porque alguém pode precisar, ou ele devolve no mercado porque o mercado pode revender. Ele usa qualquer coisa que é considerada lixo para os demais, ele guarda porque pode ter proveito no futuro. E ele economiza dinheiro no máximo, assim, no talo. Ele tem muita grana, como muitos judeus, mas ele deixa tudo no banco porque vai que um dia precisa. Isso acontece porque durante o Holocausto, quando ele estava lá no campo de concentração de Auschwitz, as moedas de troca às vezes eram dinheiro, joias, mas também eram comida, eram cigarros, sapatos, tudo isso era motivo de troca. Então ele guardou na cabeça que ele precisa ter isso por perto. Tudo que ele pode guardar, ele guarda. Mas eu não posso deixar passar que algo me incomodou muito na leitura, que foi o sotaque que eles colocam na escrita. O sotaque do Vladek. Ele tem uma dificuldade com o idioma, então tudo tem
uma linguagem específica que faz você ler e reler corrigindo, sabe? Isso me atrapalhou porque acabou tomando o dobro do tempo esperado para uma leitura de um quadrinho e eu queria que não fosse assim, mas eu entendi a proposta do autor quanto a isso, fez todo sentido sim, mas não posso deixar de falar, gente, me incomodou. E eu vou dar um exemplo pra vocês de em qual momento esse sotaque tá bem claro, bem carregado. Sim, o autor quis dar um realismo pra situação, pra vida do Vladek, mas vocês vão entender agora. Mesmo depois do casamento, quando esse rapaz vira sócio no Wiki, Anja sempre corria para ver. Eu não sabia, claro, que ele ser comunista. Sempre fiquei bem longe de todas essas comunistas. Outro ponto que a gente também percebe durante a leitura é que o Vladek, apesar de ser judeu e apesar de ter sofrido muito durante a guerra, ele também guarda alguns preconceitos. Só vocês reverem aí o que eu acabei de falar nesse trecho. Ele tem preconceito com comunistas, ele acha que tem que ficar longe, então assim, não é porque a pessoa foi vítima que ela também não é passível de ter preconceito com outros. Eu avalio com 4 estrelas. Por que eu avalio com 4 estrelas, apesar dele ter sido super premiado? Porque eu já li muitos e muitos e muitos livros sobre a Segunda Grande Guerra Mundial. Eu achei que em alguns pontos o livro foi muito superficial, em outros ele foi bem específico, mas eu ainda senti falta daquele plus, sabe? Daquele algo a mais em certos momentos na história. Eu achei o Vladek extremamente frio e o arte muito distante, então eu queria um pouco mais essa conexão com os personagens. Eu acho que é uma leitura sim super válida, você tem que colocar na sua lista aí, mas esteja preparado para essas dificuldades, para esse sotaque que é um pouco hardcore inicialmente, e se joga na leitura também, porque tem muito a trazer, muito conteúdo legal aqui. Principalmente se você não tá acostumado a ler sobre a guerra, aposte primeiro em Maus. Recado dado, se você gostou dessa resenha, por favor, curta muito, porque me ajuda muito, e se inscreva aqui no canal. As minhas redes estarão aparecendo aqui embaixo, me segue lá em todas elas, principalmente no Instagram, e a gente se vê muito, muito, muito em breve. Beijo e tchau!